Graça e paz, família! Estamos de volta com mais um tema importante e desde já quero te agradecer e também peço você, venha comigo para juntos estudar mais um tema de suma importância. Hoje estaremos com o seguinte tema, olha só. Vou colocar aqui para vocês lerem junto comigo. E já está aparecendo para os irmãos aí, obviamente, né? O tema. O Satanás que impediu Paulo e os irmãos. Então hoje nós vamos falar do Satanás que impediu Paulo e os irmãos. Nós vamos ver que eles foram impedidos de quê? Mas principalmente quem é ou quem era este Satanás que impediu Paulo e os irmãos. Vamos lá. O versículo que nós iremos ler se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Lembrando que sempre eu deixo aqui a tradução usada no vídeo. Tá aqui, tá bom? Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Olha só, Satanás nos impediu. Vamos, então, analisar algumas situações. Quem foi esse Satanás que impediu Paulo e mais alguns de ir ter com aqueles irmãos? Será que foi o Satanás que a religião criou, inventou, idealizou? Será que era aquele Satanás de Júpiter? Aí, ó, tá ouvindo isso aí? Aí, ó, é o Satanás. É o Satanás que enviou aí a música alta, ó, um carro passando de som, um carro de som aí. Sabia disso? É o Satanás. Mas vamos que vamos. Passou, vamos dar continuação aqui. Infelizmente, irmãos, nos lugares que eu gravo, a localidade acontece isso. Mas um dia eu vou arrumar um local debaixo da terra, em cima do céu, nas nuvens, sei lá onde, para não ter essas situações. Sempre tem, infelizmente. Eu vou ver o que eu faço. Nós vamos vencer essa batalha. Primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui, ó, lembrando que Satanás é um adjetivo. Prova disso, em algum momento o próprio Deus foi Satanás. Vejam, aqui é forte. Olha só. Lembrando que Satanás é um adjetivo. Adjetivo. Se você for analisar, é adversário, etc, etc. Mas, olha só. Prova disso que em algum momento o próprio Deus, a Bíblia vai o chamar de Satanás, meu irmão. O próprio Deus. Então, vamos ver? Vamos lá. Primeiro texto, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Então Satanás, olha só, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então, quem levantou contra Israel, quem incitou Davi a numerar a Israel? Satanás. Agora vamos ler a mesma passagem, o mesmo acontecimento, agora no livro de 2 Samuel, olha só, 2 Samuel capítulo 24, versículo 21, diz assim: E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Se você pode ler o contexto, ler a passagem, ler o texto, que você vai ver que é o mesmo acontecimento, o mesmo momento, o mesmo assunto, dois versículos que narram a mesma coisa. Porém, Crônicas diz que foi Satanás que levantou contra Israel e incitou Davi, e 2 Samuel diz que foi a ira do Senhor e que foi o próprio Deus, foi ele que incitou a Davi contra eles. Qual dos dois está certo? Os dois está certo, meu irmão, porque Satanás é um adjetivo, ou seja, Deus se levantou por adversário
nessa situação aqui. Olha só, contra quem? Contra Israel. Então Deus se levantou contra Israel e incitou Davi. Por que Satanás? Porque Satanás é um adjetivo, meu querido. Então, olha só, quem levantou? Que Satanás é esse que levantou contra Israel e incitou Davi? Foi a ira do Senhor, foi o próprio Deus. Olha só, tá claro aqui, tá bom? Vamos então. Sabendo disso, veremos quem foi esse Satanás que impediu Paulo. Eu coloquei aqui porque não foi só Paulo, né? Foi Paulo e aqueles que estavam com ele. Vamos lá e nós vamos ler então para nós descobrir quem foi aquele Satanás. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 ao 16. É o contexto do versículo que o sistema religioso usa. Eles leem o versículo 18 do capítulo 2, mas não lê o contexto. E é necessário porque cada texto pode ser um Satanás diferente. Aqui nós vamos falar de um Satanás, tá bom? Num outro texto pode ser de um outro Satanás, sabendo que nenhum dos textos está falando do Satanás da religião, de chifre, aquele de cauda, aquele que fica um ser espiritual aí que fica com um tridente na mão, assombrando os outros. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 ao 16, nós vamos revelar quem era o Satanás que estava impedindo. Diz assim: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, vou até aproximar aqui, e nos o quê? Quem é que estava impedindo? E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 a 16. Quem é que estava impedindo Paulo e os irmãos de irem até os irmãos de Tessalonicenses, de Tessalônica, melhor dizendo, para os irmãos, os Tessalonicenses, os de Tessalônica? Quem era? Os judeus. Aqui, olha só, meu irmão, preste bem atenção. Vamos começar lendo aqui, ó. Porquanto também padeceste dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios. Lembrando que a igreja em Tessalônica era composta por suas maioria de gentios. Tinha judeus, mas a maioria dos cristãos lá era os gentios. Nós vamos ver daqui a pouquinho essa questão. Então quem é que estava impedindo? Quem é? Olha só, judeus. Só você ler, meu irmão, 1 Tessalonicenses 2, capítulo 2, do 14 ao 16. Então quem era este Satanás? Os judeus. Os judeus. Vamos aqui ampliar o assunto para ficar ainda mais completo. Você que tiver alguma dúvida, assista o vídeo mais algumas vezes. Mais de uma vez. Era uma prática dos judeus. Então, o que acontece? Essa perseguição era uma prática dos judeus, irmãos. Já era uma prática dos judeus. Quer ver? Olha só. Quando a gente lê aqui Atos capítulo 17, do versículo 1, o versículo 4 ao 5. Então, 3 versículos no caso, né? Atos capítulo 17, versículo 1, o 4 e o 5, nós vamos encontrar o seguinte. Olha só. E passando por Anfípolis e Apolônia, acho que é isso mesmo, né? Anfípolis, nome feio para arrasar tudo, e Apolônia, chegaram a Tessalônica, olha só, onde havia uma sinagoga de judeus, e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de quê? De gregos religiosos, e não poucas mulheres
distintas, mas os judeus desobedientes, olha só que esses judeus aqui, que eram os judeus que a Bíblia vai falar, irmãos, os judeus que rejeitaram Jesus, os judeus que mataram Jesus, os judeus que participaram, né, da morte de Jesus, os judeus que fizeram urucubaca, franciscamento, os judeus que fizeram tudo aquilo. Então são os judeus desobedientes, porque a igreja do primeiro século era composta também de judeus. Então, como que nós vamos falar os judeus no sentido generalizado? Não, nós temos que especificar, né? Mas os judeus desobedientes, o que eles faziam? Movidos de inveja, tomaram consigo alguns irmãos, homens, melhor dizendo, alguns homens, perversos dentre os vadios, e ajuntaram o povo. E ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuraram tirá-los para junto do povo. Atos capítulo 17, versículo 1, 4, 5, resumidamente. Observa que esses judeus desobedientes, sempre eles tiveram essa prática. Sempre tiveram perseguindo a igreja. Sempre perseguiram, meu irmão. Sempre eles foram Satanás. Então, neste caso aqui, voltando para o tema, não esquecendo do tema, que é o capítulo 2, olha só. Capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, 2:18. Quem era esse Satanás? Este Satanás, neste caso aqui, era os judeus. Tá claro aí, só você voltar ao vídeo para você ver. E nesse caso aqui, quem era o Satanás que levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel? Quem era? Aqui foi o próprio Deus. A prova está aqui. Então, meu irmão, fica mais claro do que o sol ao meio-dia sem nuvens, que Satanás é um adjetivo. Satanás é um adjetivo. Eu vou ficando por aqui, lembrando que nós vamos trazer outros vídeos mostrando outras passagens que mostram Satanás dentro de um outro contexto. Nesses dois contextos que eu mostrei aqui, que na verdade foi como exemplo, né, a questão de Israel lá, Satanás levantando contra Israel, incitando Davi, eu deixei para provar que Satanás é um adjetivo. Então, nesse caso aqui, de Paulo, foi judeus. De Israel, incitando Davi, levantando contra Israel, incitando Davi, era o próprio Deus. Em toda a Bíblia é isso. Mas e o Satanás lá de Jó? Daqui a uns dias nós vamos fazer um vídeo bem detalhado de lá. É só você respeitar essas regras. Como que você está vendo isso aqui e você chega para Jó e não respeita essas regras? Como? Se você tá vendo que está mais claro do que tudo que Satanás é um adjetivo, não é um ser, como o sistema religioso ensina. Não tem para onde correr, meu irmão. Nós temos que aceitar o evangelho, tá bom? Lembrando que este canal não é alienado nem ao sistema religioso e nem o sistema chamado graça extrema. A graça extrema, ela tem coisas claríssimas que eles não aceitam. Aí, meu irmão, aí não dá para mim. Aí, sinceramente, tenho meu respeito, mas eu não concordo. Então eu procuro ser o mais fiel possível à revelação do evangelho. Eu não posso, por causa de pertencer ao povo da graça, eu aceitar tudo que eles ensinam. De jeito nenhum. E ao mesmo tempo eu não posso dizer que tudo que o sistema religioso ensina é errado. Por exemplo, eles falam, ainda talvez nem todos praticam, isso é normal, né? Mas eles ensinam a questão do amor, que temos que amar a Deus, que temos que amar o próprio. Pelo fato deles ensinar isso, eles estão errados? Ou seja, o assunto está errado? Não. Obviamente que não. Eles comem arroz com feijão. Então, só porque o sistema religioso come arroz com feijão, nem graça eu não posso comer arroz e feijão, porque tem um povo que é assim, meu irmão. Só porque o sistema religioso falou, significa que já está completamente errado. Não é assim, tem que ser analisado. Obviamente que o sistema religioso, ele tem por sua essência as heresias, né, que sustenta eles. Porém,
ou sistema religioso, ou seja, qualquer outro sistema, qualquer coisa, macumbaria, feitiçaria, onde pratica feitiçaria, melhor dizendo, onde pratica macumbaria, lá tem alguma coisa bacana. Lá tem alguma coisa bacana. No espiritismo tem coisas boas, né? Na maçonaria tem coisas boas. Qualquer lugar tem coisas boas, meu querido. Não é possível que nós não vamos entender isso. Aí, em graça, parece que tudo que o sistema religioso fala está errado. Não é verdade, nem tudo. Eles vão falar alguma coisa sobre Deus que está certo. Eles vão falar sobre algumas coisas sobre o amor que eles estão certos. Aí simplesmente eu pego, não sei o que, então eu não posso andar de carro porque eles também andam de carro. Um aí falou que não podia dar paz do Senhor porque o sistema religioso dá a paz do Senhor. Se eu usar essa regra, meu irmão, eu não posso ficar nesse planeta Terra porque o sistema religioso está aqui. Não, eu não aceito isso, e o canal fica claro e evidente que o meu compromisso é com o Evangelho, é com a revelação, e eu procuro sempre ajudar. Agora, os mais inteligentes, eles ainda que vê algum tema que eles não concordam, eles permanecem no canal porque sabem separar as coisas. Eu não concordo com isso, mas a essência do canal está me ajudando a pesquisar, a procurar. Aí, irmãos, aí a gente vai entender que a pessoa não é alienada. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, usou uma palavra até engraçada, né, que ele ia deixar de ser inscrito no canal por causa de um tema. Olha que eu tenho mais de 100 vídeos no canal, e por causa de 1 ou 2 temas ele não ia inscrever, porque ele não concordava. Isso é falta de inteligência, meu irmão. Tem canais aí que eu sou inscrito e eu não concordo talvez até com a maioria das coisas que eles falam, porém eu estou lá porque eu sei selecionar. Eu sei selecionar. Até naquilo que eu não concordo, é melhor para mim, vai me trazer um benefício, porque eu vou ver o ponto de vista dele para mim estudar, para mim analisar. De vez em quando eu assisto um líder religioso trazendo algum tema, esses temas que nós abordamos aqui. Para quê? Para ver quais são as ideologias deles, a tese deles. Para quê? Para mim trazer em graça e fazer uma análise, para que quando eu for levar a graça para um religioso, eu vou saber o que eles têm como fundamento para me apresentar o Evangelho. Então, se faz necessário eu sair chutando, xingando, se faz necessário eu não cumprimentar eles, afastar deles, não ser amigo deles e nem assistir eles, não, meu irmão. Não é essa a questão. Às vezes se faz necessário agir como Paulo, judeus. Em algum momento na vida dele ele teve que fazer judeus para com judeus, como se estivesse debaixo da lei, com aqueles que estavam debaixo da lei, mas é outro tema. Então eu fui obrigado a falar isso aqui, irmãos, porque existem irmãos que estão em graça, mas colocaram também um outro véu no seu entendimento, nas suas ideologias, simplesmente criaram uma barreira que segue um youtuber e tudo que ele fala é aquilo que está certo. Não é verdade, você tem direito de analisar, e se você for inteligente, você vai continuar no canal para você ir crescendo em graça, analisando. Você vai concordar com tudo? Obviamente que não. Obviamente que não, nós não vamos concordar com tudo. Você concorda com tudo que o seu pai faz? Com tudo que a sua mãe faz? Você concorda com tudo que eles fazem? Não. Eu sei que não, mas você deixa de ter eles como pai, como mãe, como família, deixa de cumprimentar eles, deixa de estar com eles? Não. Você concorda com tudo que o seu patrão faz, meu querido? Você concorda com tudo que ele faz? Não, mas você já sai pedindo conta por qualquer motivo. Você concorda com tudo que o prefeito da sua cidade faz, pratica, fala e alguma coisa assim? Você concorda com tudo? Não, mas você está na cidade. Você concorda com tudo que o presidente da república faz? Eu acredito que não, meu irmão, mas você está no país. Será que precisa a gente... Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem um povo em graça, irmãos, que é pior que aqueles que estão no sistema religioso. Essa é a verdade. Mas
Tenho certeza que o público aqui do canal Vozes Nações é um povo totalmente inteligente. Eu sei disso porque eu comunico com a maioria, a gente comunica, a gente troca ideia, a gente conversa, nós conversamos e assim nós vamos crescendo em graça. Fica aqui o meu abraço. Deixa de se inscrever no canal não, se inscreva, compartilhe, deixa um comentário aí, tá bom? Deixa um comentário, deixa o seu like e você vai estar fortalecendo um canal que tem compromisso com o Evangelho da Graça. Está aqui o meu abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo com um tema fortíssimo. Fui!